Salve pessoal, meu nome é Diego Luiz Moura. Então, se você chegou até esse vídeo é porque de alguma forma algumas das ideias, das reflexões que eu venho fazendo te tocou e te gerou essa curiosidade. Então, primeiramente eu já agradeço por você ter chegado até esse vídeo aqui e a minha ideia é que eu possa rapidamente falar um pouco da minha trajetória acadêmica e do que me motivou a ser um intelectual hoje focado em discutir questões relacionadas à prática pedagógica. Foco no chão da escola, foco em ajudar o professor que está passando por uma série de dilemas que envolvem o ineditismo de estar na escola. Você pode perceber que, pelo meu sotaque, eu sou do Rio de Janeiro, então eu sou carioca, nasci no subúrbio do Rio de Janeiro. E, assim como muitos professores de educação física, eu acabei me vinculando a uma série de atividades corporais durante a minha adolescência, a minha juventude e na escola. Embora eu nunca tenha sido atleta de nenhuma modalidade, eu sempre fui um praticante assíduo de diferentes modalidades, né? Corridas de rua, natação, futebol, futsal, tênis de mesa, basquete. Então eu joguei um pouquinho de tudo e gostava muito de me vincular a atividades esportivas no contexto escolar também. E esse vínculo com a atividade esportiva e talvez de permanecer com aquilo que construiu de algo positivo em mim, acabou me conduzindo ao curso de Educação Física. Então eu entrei na graduação em Educação Física, no período onde a licenciatura era a licenciatura plena, que possibilitava aquela atuação ampliada. Então a gente se formava em licenciatura e a grade já tinha disciplina do bacharel, a gente poderia atuar nas duas áreas, né? Antes dessa divisão mais marcada que teve de alguns anos para cá. E durante a universidade eu tive a oportunidade de discutir diferentes questões e me relacionar com diferentes debates que existiam no campo da educação física escolar, e aos poucos o debate pedagógico ele foi algo que foi me chamando a atenção. O olhar mais das práticas corporais como um campo de possibilidade de fornecer valores e inspirações de diferentes formas para a vida dos indivíduos foi algo que foi me tocando e algo que eu fui consumindo e querendo me aproximar cada vez mais. Durante esse período da faculdade foi o período que eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Lá eu trabalhei por algum tempo com o ensino do handball e trabalhei também com educação física adaptada, com algumas modalidades. Depois tive a oportunidade de ir para a Andef, eu fui auxiliar de basquete e cadeira de rodas da Andef, que era uma associação para pessoas com deficiência que existia no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade também de trabalhar com natação durante algum tempo e em algumas vilas olímpicas com sempre projetos esportivos ligados a áreas de vulnerabilidade social. Então, a ideia de lidar com a prática corporal e vivenciar o ensino foi algo que sempre me tocou muito forte, sempre esteve muito presente em mim. E durante a graduação, era isso que eu gostava mais de olhar. Inclusive, quando eu fui fazer meu TCC eu tentei entender, a partir dos estilos de ensino de Moston, ver como que estava se dando o ensino da educação física nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de ir para as escolas e olhar, conversar com professores, com alunos, e isso foi fazendo parte da minha formação. Quando me formei, era o momento daquele jovem que tinha consumido grande parte da literatura do campo da educação física, se lançar nas escolas e poder revolucionar o mundo e etc, como muitas vezes a gente sai muito empolgado a ser feito. E assim que eu me formei, eu já trabalhava nesses outros espaços, mas eu fui aprovado no concurso público do Estado do Rio de Janeiro e fui para uma escola estadual. E chegando nessa escola estadual, eu comecei a ter um certo embate, pois afinal eu era alguém que tinha uma leitura muito assídua e intensa da produção, e eu olhava um pouco do que acontecia nas possibilidades que eu tinha como professor e via que alguma coisa não dava certo, alguma coisa estava desalinho entre aquilo que eu lia e a realidade que estava na minha frente ali. O grande ponto é que, conversando com muitos professores que sentiam algo assim também, e existia um grande tipo de arrogância no campo da academia de achar que quando isso acontece, o problema é do professor, que o professor não está conseguindo traduzir a teoria na prática. E isso é algo que me incomodava, porque eu, como alguém que estava muito vinculado a essa leitura, sentia essa dificuldade na pele, não analisando o discurso dos outros. Na sequência também fui aprovado, eu trabalhei no município do Rio de Janeiro, passei no concurso, então era professor do estado do município. E isso foi uma reflexão que foi me acompanhando por muito tempo. De alguma forma, a academia que olhava o campo profissional e via ali um espaço, muitas vezes para coletar dados
ou para vir criticar os professores, e pouco se fazia para tentar entender o contexto que aqueles professores estavam inseridos, para discutir o seu ensino com ferramentas mais reais e mais concretas, e pouco para ajudar esse professor que estava no campo de batalha, no chão da quadra, com sol quente, com 30 turmas, almoçando rápido, deslocando de uma escola para outra, enfim, esses dilemas que a gente está no cotidiano escolar conhece muito bem. Então, motivado por todas essas questões, elas me levaram ao mestrado. E eu entrei no mestrado em Educação Física na Universidade Gama Filho, onde tive a oportunidade de trabalhar com dois grandes professores, o professor Hugo Lovisolo e o professor Antônio Jorge Soares, que me orientaram. E ali eu pude começar a trazer as questões que mais me angustiavam, que era analisar um pouco de como que essa literatura estava produzindo de fato elementos que pudessem ajudar o professor ou resolver esses dilemas pedagógicos de uma maneira mais direta, pensando nas aulas. Então, foi aí que eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado, que depois deu origem ao livro Cultura e Educação Física Escolar, da Teoria Prática, que eu analiso a literatura, que se intitulou com esse termo cultura e produziu reflexões pedagógicas. Depois eu vou em duas escolas, uma escola que era reconhecida como formadora de atletas e uma outra escola que os professores se auto-intitulavam como professores da cultura corporal. E convivendo um ano nessas escolas, eu tive a oportunidade de observar esses principais dilemas e tentar contrastar isso com a literatura de que fato toda aquela produção resultava em elementos que pudessem ajudar o professor que estava na escola. Ainda assim eu avancei terminei o doutorado, entrei no doutorado e continuei minha trajetória acadêmica. E essa experiência me conduziu a pensar que quando eu tivesse a oportunidade de estar como um professor e principalmente na função não apenas de formar alunos, mas também de produzir pesquisas, que eu nunca esquecesse de que o professor que está na escola, ele precisa de amparo, de reflexões e principalmente de reconhecimento, porque ele de fato é um intelectual que produz saberes. Então, quando eu ingressei como professor federal na Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é onde eu estou atualmente, eu tive a oportunidade de, estando no mestrado em Educação Física, criar um grupo de pesquisa e desenvolver pesquisas sistemáticas que pudessem olhar com respeito, carinho e valorização para o professor que está na escola. Então, minha trajetória, principalmente por ser um professor da escola, me faz hoje ser um pesquisador que olha com cuidado para essas questões. Uma das coisas que eu faço sempre no meu grupo de pesquisa é deixar muito claro: nós não vamos fazer nada aqui que não tenha como principal aspecto tentar compreender e auxiliar o professor que está na escola, porque esse professor foi negado para ele, muitas vezes o Estado nega essa valorização, a universidade nega essa valorização. Então a gente precisa começar a criar um movimento de valorizar esses profissionais, trazer os seus saberes à tona, problematizar esses saberes, ampliar, valorizar e socializar. Então a partir daí eu tenho construído uma série de pesquisas, mas não só pesquisas, mas também eventos, tentando valorizar essas práticas dos professores, e alguns livros que têm como principal objetivo colocar na cena o debate pedagógico da educação física, trazendo propostas, reflexões, inspirações, discussões metodológicas para que a gente possa pensar melhor o campo da didática da educação física. Então isso é um pouco de como que eu venho pensando o debate educacional e como que está aliado à minha história. Então até o momento eu tenho tentado trilhar esse caminho cada vez mais, construindo e trazendo questões que possam ajudar o professor que está nas escolas. Então eu agradeço pela audiência até aqui, desejo um abraço e fico à disposição para que a gente possa também trocar reflexões nesse sentido. Grande abraço e até a próxima.